Olá, queridos amigos, aqui estamos nós mais uma vez cumprindo o nosso programa online da nossa querida Fake e hoje nós vamos falar sobre uma máxima de Jesus. Mas antes disso, vamos orar a nossa oração de abertura. Para isso, mentalizamos a imagem de Jesus e iniciamos a nossa oração. Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, Pai de alegria e de justiça, amado Mestre Jesus, nosso divino conselheiro, nosso divino amigo, amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração faz jorrar sobre nós tanto conhecimento, tanto amor, tanta informação, amado irmão José, mentor espiritual da nossa querida Fake, que nos permite sempre fazer e receber a caridade. Amadas falanges espirituais, que trabalham sempre junto a nós, nos inspirando, nos protegendo. Juntos, louvando a Deus, nós agradecemos esta oportunidade de aqui estarmos e rogamos, em nome de Jesus, a nosso Pai Criador, permissão para abrirmos o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então à nossa máxima de hoje. E máxima, é bom que a gente sempre lembre, pode ser um parágrafo que Jesus disse, uma frase de Jesus, mas que é extremamente relevante para a nossa vida, que tem um significado muito grande e que vai fazer a gente refletir, vai fazer e vai ajudar no nosso autoconhecimento e, consequentemente, na nossa reforma íntima. Então, a máxima de hoje, ela está no capítulo 5 de Mateus, do versículo 13 ao versículo 16. E Jesus diz: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal se tornar insonso, com que ele salgará? Para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia, colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim, ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Isso é muito bonito, né? E com essas duas comparações, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, Jesus nos chama para o trabalho de evangelizar o mundo através da prática da sua palavra. Ele diz: sois o sal do mundo, né? Sois a luz da terra. Então ele usa a terra e usa mundo para falar conosco. Então é o convite realmente para a evangelização do mundo. Mas aí comecemos a refletir sobre por que Jesus usou o sal. O que significava isto na época de Jesus? Bom, na época de Jesus, o sal utilizado era o sal retirado do Mar Morto. E o Mar Morto, ele tem esse nome porque a salinidade de suas águas é muito intensa, é 10 vezes mais intensa do que o sal que contém a água de qualquer outro mar. Bom, então, e evidentemente as pedras que eram retiradas do mar, elas não eram pedras onde o sal seria refinado. Eram pedras que tinham sal, que é o cloreto de sódio, que nós conhecemos como sal. Imagina, o que nós usamos é cloreto de sódio refinado.
Então, a gente causa, né, uma certa estranheza Jesus dizer: se, porém, o sal tornar-se insonso. Como sal insonso? A gente não conhece um sal insonso, né? Mas naquela época, sim. A pedra, a pedra de sal, ela continha o cloreto de sódio, mas continha também outros minerais. Então, essa pedra era utilizada por todos até que o sal ficasse insonso. E aí, então, ele era jogado fora, né? Porque ele não poderia mais salgar a comida, né? Dar sabor à comida. E Jesus diz também que quando ele acabava, ele ficava insonso, ele era abandonado no chão. E o que significa pisar nesse chão? Então, nós nos demos conta, estudando um pouquinho da história daquele povo hebreu, que em Jerusalém nevava na época de Jesus, caía neve. E o sal era usado para ser jogado no chão e derreter essa neve para ficar mais fácil para as pessoas andarem. Na Bíblia está escrito também que todas as ofertas que eram enviadas para o templo, elas eram acompanhadas de sal, porque o sal naquela época era símbolo de purificação. Então, o templo tinha muito sal. E quando, consequentemente, nevava, eles atiravam esse sal na neve, né, para as pessoas poderem caminhar e poderem chegar ao templo. Bem, então essa é uma explicação, digamos assim, histórica de por que Jesus usa esse termo sal, sal insonso, pisar o sal, né? E nós, claro, nós sabemos que o sal, ele faz o quê? Ele dá sabor ao alimento. E ele também é usado para impedir a putrefação de muitos alimentos, sobretudo das proteínas animais. Então, essas duas utilidades também nós podemos comparar simbolicamente com a palavra de Jesus, contida no seu Evangelho. Porque a palavra de Jesus, ela dá sabor à nossa vida. Ela torna a nossa vida mais amena, mais bela, mais gostosa de se viver. É muito interessante a diferença quando a gente percebe que a nossa vida é guiada pelo Evangelho. A gente levanta muito mais entusiasmado para viver o nosso dia, né? E para viver de forma agradável, para viver desenvolvendo a arte de amar, para viver em paz, tudo aquilo que Jesus trouxe, né? Então, como sal, sim, a sua palavra dá sabor à vida, né? Então, realmente, o Evangelho, a Boa Nova, é um ensinamento para bem viver nesse mundo que pode ser com uma pessoa só, com o outro, com a sociedade, com a casa espírita, na nossa casa, enfim. Em qualquer lugar, o Evangelho faz com que a gente saboreie melhor a nossa convivência. E, ao mesmo tempo, com este bem viver, com pitadas do Evangelho, nós conseguimos evitar a nossa podridão espiritual. Sim, e essa podridão, muitos de nós caímos nela e nos leva à destruição. Aqui mesmo, nesta vida, né, nós vemos quantas pessoas, de repente, a vida fica insonsa para elas, não tem mais graça nenhuma, né? E se torna irremediavelmente decadente. E isso é muito triste, porque aí nós vemos a ausência de Deus nessa vida. Então, notemos que só uma pitada de sal, só umazinha, ela pode dar um aroma muito interessante a um pão que é 1 quilo de farinha.
Então, uma pitada de sal em 1 quilo de farinha vai fazer toda a diferença. E aí, se nós compararmos com o Evangelho, é exatamente isso. Uma frase de Jesus faz toda a diferença na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, né? E aí a gente reflete, uma casa, vamos fazer essa reflexão, uma casa, ela pode ser ampla, ela pode ser moderna, ela pode ser muito confortável, uma arquitetura maravilhosa, mas se lá dentro dessa casa não houver a prática do Evangelho, isso não é mais um lar. Isso se transforma num local de desentendimento, de intolerância, de briga. Não reina mais a paz, porque não há a palavra de Jesus nessa casa. Assim como numa sociedade, quando essa sociedade se afasta de Deus, se afasta das leis de Deus, ela pode ser economicamente rica, materialmente, ela pode ter uma boa cultura também. Mas se as palavras de Jesus não forem colocadas em prática, vai se instalar o caos. E pouco a pouco, com o tempo, essa sociedade será diluída, dissolvida pela irresponsabilidade, pelos maus costumes daqueles que habitam, que fazem parte dessa sociedade. Da mesma forma, uma religião. Uma religião, ela pode atrair multidões pela pompa, pelo ritual, pelas superstições. Mas se o Evangelho, que pede simplicidade, que pede amor acima de tudo, não for devidamente e legitimamente entendido e praticado, essa religião vai ficar presa a interesses efêmeros e não cumprirá a sua função fundamental, que é nos religarmos a Deus. Enfim, nós devemos colocar uma pitada do Evangelho em todas as atividades do nosso dia, né? Uma pitada de intolerância, uma pitada de carinho, uma pitada de bondade, uma pitada de sacrifício, de renúncia, para a gente realmente ser o sal da terra que Jesus falou. E todos aqueles que devem seguir Jesus não devem ser sal só para si mesmo, mas eles devem também servir de farol para quem os rodeia, né, dando exemplo de como devemos agir. E aí nós entendemos que nenhum farol deve ficar apagado, né? Assim como nenhuma lâmpada tem serventia se ela ficar escondida e se ela não projetar sobre um ambiente escuro em que ela deve ser acesa. Então, não se deixa um farol inutilmente desligado ou uma lâmpada sem uma única utilidade. Assim também, os seguidores de Jesus não devem se esconder do mundo, nem devem ter vergonha ou receio de mostrar a quem está à volta deles como viver o Evangelho e como ser feliz com ele. Ao contrário, sem o cristão se julgar melhor, se jactar, né, de que é muito mais sadio, eles devem fazer como farol e como a lâmpada, ou seja, simplesmente continuarem a ser o que são à vista de todos, porque todos receberão essa luz que é projetada pelos seus atos e pela sua felicidade. E assim, afinal, eles estarão seguindo Jesus, que declarou cristalinamente: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda no escuro, mas terá a luz da vida. E aqui ele nos diz também com muita clareza: assim, também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai
que está nos céus. Então nós devemos ser sal e luz e sentir que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Portanto, nós não devemos nos isolar por sermos sal, por sermos luz do mundo, mas nós devemos estar em todos os lugares com a escala de valores morais e éticos que Jesus nos ensina e devemos viver dando o nosso exemplo, impedindo de acontecer a putrefação da nossa condição moral e espiritual. Então, o que Jesus espera de nós, sendo o sal da terra, é que nós nos propusemos, o que a gente possa se propor, a resistir à corrupção. O caminho nosso é hoje dizermos não à corrupção. Nós sabemos que vivemos numa sociedade extremamente corrupta e se nós quisermos colaborar para a Terra caminhar para o seu plano de regeneração, devemos resistir a essa corrupção e dizermos não. Devemos seguir a moral e ética de Jesus. E assim a Terra ficará livre quando o cristão aprender a dizer não àquilo que não está dentro das leis de Deus. E é difícil, porque a gente se importa muito com o que o outro pense de nós. Imagine, vejam as redes sociais que fazem as pessoas viverem dependências do que a maioria quer ser e quer ter. Isso é muito triste, né? Ser diferente, muitas vezes, é ser o sal da terra. E é necessário nós termos atitudes cristãs, que pode causar uma estranheza à maioria, mas você está fazendo o que você deve fazer, o que você já tem consciência que deve atuar. Como? Trazendo à sua luz as leis de Deus, trazendo o Evangelho para iluminar a todos, botar a sua luz acima e não abaixo do módio, como diz Jesus. E é uma grande responsabilidade ser seguidor de Jesus, pois a sua influência em todos os lugares é referência e é modelo, e seu papel é fundamental para melhorar a terra que caminha para o plano de regeneração. E agora, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, a única coisa que ele pede é que não escondamos essa luz. E como nós vamos entender isso? Como é que nós entendemos? Se nós, cristãos, acreditamos que somos a luz do mundo, esse compromisso é um compromisso intenso, é forte. Na nossa grande maioria, nós entendemos que queremos seguir Jesus, mas sem muito compromisso. Por exemplo, eu vou à casa espírita, eu assisto palestra, eu tomo um passe, mas eu tenho dificuldade realmente de comprometer intensamente, completamente com a palavra de Jesus. Você quer fazer o Evangelho no lar, lendo o Evangelho, seja uma vez por semana ou todos os dias? Eu não sei, eu não consigo horário, não dá, enfim. Como é difícil a gente se comprometer com a palavra de Jesus e, sobretudo, praticá-la. Nós sabemos, é muito difícil. Sim, é difícil, mas não é impossível. E depende da nossa disciplina, da nossa vontade de desenvolver essa arte de amar que Jesus tanto pregou. E como e qual é a expectativa que nós temos dessa luz brilhar adequadamente? Como agir para fazer brilhar a nossa luz? Aí está a proposta de Jesus quando ele diz que a nossa luz influencia. Ela muda nós e muda os outros se nós realizarmos boas obras, isto é, se colocarmos o Evangelho no nosso cotidiano.
E entendemos que Jesus nos indicou o caminho. Nesse capítulo 5 de Mateus, o capítulo é chamado Sermão do Monte. E ele começa com a relação de todas as bem-aventuranças. E esse é o caminho que ele nos deixa. Depois que ele mostra as bem-aventuranças, é que entra esses versículos que nós temos aqui, do versículo 13 ao, deixa eu ver direito, para não falar errado, do 13 aos 16. Mas antes, até o capítulo 13, eram as bem-aventuranças. Então esse é o caminho. E aí fica de lição de casa aí para vocês lerem as bem-aventuranças no Evangelho. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, né? E ele explica o que nós devemos fazer, né? Que nós estamos estudando, orientando. E ele faz isso. Ele orienta a missão dos discípulos, né? E com esse fazer boas obras, nós devemos nos observar e verificar por que nós pretendemos ou estamos fazendo boas obras. Será para dominar os outros? Será pela vaidade da gente se mostrar? Porque os fariseus, por exemplo, eles tocavam trombetas, né? Pediam para tocar trombetas quando eles faziam a doação, quando faziam uma esmola. Então isso não é por amor, mas é para, né, por ter créditos pessoais, etc. Será que nós fazemos isso para aliviar a culpa? Será que nós fazemos para pagar as dívidas ou para sentir-se superior? Então a maioria de nós se relaciona com Deus na base da troca. E essa não é a proposta de Jesus. Nós devemos entender que a base das boas obras estão no próprio texto desta máxima e das bem-aventuranças. Por isso eu insisto, leiam as bem-aventuranças, que nós não temos tempo hábil para trabalhá-las hoje. Então, ser pobre de espírito, ser humilde, como diz Jesus, ser manso, ter a vontade na direção certa, sem vingança, sem ira, ser misericordioso, ter o coração puro, íntegro junto a Deus. Sim, é ser aquele pacificador que não abre mão dos seus valores morais, né? E aí nós temos, eu trouxe aqui para nós, eu vou ler um trecho da vinda extraordinária de uma figura, a figura de Alcione, quando ela veio para a Terra, e isso consta do livro Renúncia de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel. E aí nós vamos entender que Alcione, né, quem era Alcione? Alcione já era uma figura que ela não precisava voltar para a Terra, porque ela já tinha adquirido tanta luz, era uma figura angelical. Mas aí, pela sua própria vontade, ela pediu ao plano espiritual, por iniciativa própria, para voltar a fim de ajudar um grupo de tutelados seus. E a sua presença em nosso mundo, embora no anonimato, de condição humilde, tornou-se tão marcante que todos quantos com ela conviveram foram invariavelmente influenciados por ela. Então aqui eles contam um pequeno episódio, que esse pequeno episódio dá para a gente ver a medida do seu caráter, né, e da sua luz. Alcione, ela trabalhava como governanta numa rica mansão. Ela era muito estimada pelo dono da casa, Cirilo, por a sua filha Beatriz e o seu sogro Jacques. Mas ela era detestada por Susana, que era a patroa, e que era muito enciumada, ela tinha muitos ciúmes porque Alcione era bem querida por todos. E ela não se cansava de prejudicar Alcione, impondo-lhe tarefas rudes que eram completamente desvinculadas das suas atribuições. E isso como propósito de dizer a Alcione, desiste, tá? Eu estou te castigando muito, vai embora. Mas ela não tomava a iniciativa de despedir a Alcione. Por quê? Porque ela ia ser contestada pelo filho, pela filha Beatriz, pelo marido Cirilo, enfim, por todos que gostavam dessa governanta.
E um dia ela chama: Alcione, vem cá, a lavadeira está doente e você tem que substituí-la. Aí Alcione responde: sim, senhora. E lá vai Alcione cumprir uma tarefa que era completamente alheia à sua responsabilidade. A menina Beatriz, quando ela vê isso, ela fica muito revoltada. Aí ela chama o pai e acusa a mãe de ser muito cruel com Alcione. E o marido fica todo irritado, ele recrimina a mulher com aspereza. A Susana se agita, enfim, forma-se um ambiente completamente tenso. A menina chorando, o pai gritando, e aí Alcione vem, que observava tudo, se dirige ao patrão e diz assim: senhor Cirilo, desculpe-me entrar na conversa, mas pode crer que a senhorita Beatriz está enganada. A dona Susana não me impôs a substituição da lavadeira. Fui eu mesma que ofereci a minha colaboração. Não se preocupe, eu estou acostumada com esse serviço. As palavras de Alcione, pronunciadas com evidente inflexão de sinceridade e boa vontade, desanuviaram o ambiente. Isto é, ela levou luz onde tinham trevas, né? O pai e a filha se tranquilizaram. E esse gesto de Alcione, como ela teve vários outros, fez com que a dona da casa se sensibilizasse, né? Quer dizer, Susana se sensibilizou e se tornou muito amiga de Alcione. E assim, Alcione conseguiu cumprir a missão que ela veio trazer nesta vida, trazer luz, né? Ela realmente foi a luz do mundo, a luz do seu pequeno mundo, do mundo que ela frequentou. E quanto isso será que não reverbera, né, ao seu redor? Então é maravilhoso quando a gente entende que fazer a nossa luz brilhar significa um envolvimento total com as palavras de Jesus e um comprometimento com o Evangelho, né? E aí a gente pode jogar essas pitadas de Evangelho tanto na educação, quanto na saúde, quanto na ciência, quanto na arte, na justiça e, conclusão, na evangelização de todos nós. Então, descobrir qual é a nossa missão, como está o nosso sal, como está a nossa luz, ela está no alto, ela está embaixo da cama? Então, como estão as leis divinas? Como é que elas estão sendo espalhadas por nós? Espalhamos a luz com um farol ou não? O farol está apagado, a luz está apagada. Então, o que é que nós devemos fazer para que as pessoas se interessem em conhecer a Deus e encontrar o caminho do amor e do bem? Essas são as reflexões que eu deixo para vocês nesse estudo dessa máxima. Porque é importante que a gente se dê conta, que se autoconheça e se reconheça como sal e como luz. Portanto, nós terminamos esse nosso encontro imprimindo em nossos corações e nossas mentes as palavras de Jesus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Que a gente possa falar sim e dizer com todo o nosso coração: glória a Ti, Pai Criador, que me permite a oportunidade de realizar boas obras. Bem, que o amor e a paz de Jesus seja sempre em nossos corações. E assim, vamos terminar o nosso encontro, como sempre, dizendo a oração final. Pai de infinito amor,
Pai de tanta misericórdia, Pai de tanta luz. Jesus, nosso querido Mestre, governador espiritual do nosso planeta, que nos trouxe com tanto amor a Boa Nova. Amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração nos traz tanto amor e tantas informações. Amado irmão José, mentor da nossa querida Fake, que nos permite e aonde nós realizamos a nossa caridade e recebemos a caridade. Amadas falanges espirituais que sempre com tanto carinho trabalham junto a nós. Todos nós juntos, louvando a Deus, nos agradecemos esta grande oportunidade que tivemos nesse instante e rogamos que todas as benesses, que todos os bons fluidos que estão sendo jorrados sobre nós nesse instante, que eles se expandam para a nossa cidade, sobre o nosso país que tanto necessita, sobre todo o planeta Terra e seu orbe, de forma que cada irmão, encarnado ou desencarnado, possa se sentir amado, protegido, iluminado e curado. E assim felizes, rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, encerramos o nosso encontro de hoje com alegria. Sim, porque nós iremos nos encontrar novamente numa próxima ocasião para trazermos com todo o amor e com toda o nosso potencial, que ainda é muito pequenininho, mas com muito amor, as palavras de Jesus, que nós reconhecemos como nosso grande governador espiritual. Que o seu amor e a sua paz seja sempre conosco. Graças a Deus.